Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Silmara, sou professora de Ciências e Biologia e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre tecidos do corpo humano. Eu vou deixar minha caneca aqui, né? Porque eu vou beber café ao longo do tempo, mas enfim. Em alguns vídeos anteriores eu conversei um pouco sobre células, né? A gente já conversou um pouquinho sobre células, células do corpo humano, seres unicelulares, pluricelulares. E eu até já comentei em um vídeo anterior sobre a organização do corpo de seres pluricelulares. Porque, só lembrando, né, unicelular, aqueles seres formados de uma única célula, pluricelulares formados de muitas células. E os seres pluricelulares, então, já que eles têm muitas células, eles vão ter uma organização corporal um pouco mais complexa do que meramente uma célula, como é o caso de uma bactéria, que ela inteira, uma célula é ela toda. Bom, no caso dos pluricelulares, então, eu tenho organização desse corpo, mas eu quero focar aqui em seres humanos, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre os quatro grupos, as quatro classes de tecidos humanos principais aí, que praticamente todos os órgãos do nosso corpo vai conter. Eu já disse em outro vídeo que células em conjunto nos seres pluricelulares exercendo funções semelhantes são chamadas de tecidos, são o que a gente chama de tecidos. Bom, os tecidos do corpo humano, então, eles são formados por muitas células, ok? Cada um vai ter uma função dependendo de onde está, dependendo do que tipo de célula forma. Quais são os tecidos do corpo humano principais? As quatro classes de tecidos, né? Muscular, epitelial, nervoso e conjuntivo. São esses os quatro tecidos do corpo humano que praticamente todos os nossos órgãos irão conter. Bom, nesse sentido, então, né, por mais que sejamos formados de muitas células e tenhamos uma complexidade maior do que outros seres, a gente também, antes de falar disso, tem que lembrar que também somos muito parecidos, né? Nossas células se semelham bastante com as células de bactérias também, né? Ou melhor, não bastante, mas vão ter certas semelhanças porque são células, né? Que é a unidade básica de todo e qualquer ser vivo. Mas temos que considerar que somos seres vivos, né? Somos animais, pertencemos ao reino animal, lembra que o nome da nossa espécie é Homo sapiens. E nós temos algumas habilidades um pouco mais refinadas. Por exemplo, a gente tem a habilidade da linguagem falada, da linguagem escrita, do raciocínio, de prever situações, por exemplo, né? Nós, seres humanos, temos essa capacidade de prever uma situação, um acontecimento. Então, por exemplo, se eu vou tomar uma decisão, eu posso raciocinar e pensar. Isso vale para tudo na vida, né? Até para coisas mais simples. Né? Bom, se eu virar essa caneca, vai cair o líquido que contém dentro dela e vai molhar tudo que tem aqui. Eu estou fazendo uma previsão do que vai acontecer com base nas minhas experiências anteriores. Então a gente tem essa capacidade de prever o que vai acontecer de acordo, né? Quais são as possíveis consequências de algo que eu vá fazer, de algo que vai acontecer. Bom, isso é uma habilidade bastante rebuscada, né? Bastante importante aí, que nos auxilia em vários fatores aí. Além da habilidade, enfim, a gente tem habilidades manuais, o polegar opositor, que os outros primatas também têm, que permite com que a gente manuseie objetos, escreva, construa, enfim. O nosso corpo, então, é formado de tecidos. Primeiro, né? A gente tem as células que formam tecidos. E aí, para esse vídeo, eu queria trazer um pouquinho sobre as características bem básicas desses quatro tecidos. Primeiro é o tecido epitelial, geralmente é esse que a gente começa estudando, porque ele é o tecido de revestimento. Ele vai revestir estruturas. Falei da caneca, agora eu tô afastando ela de mim para eu não derrubar. O tecido epitelial, ele reveste o corpo todo. Então, nisso vale tanto externamente quanto internamente. Então, a minha pele, por exemplo, a pele inclusive é um órgão, o maior órgão do nosso corpo é a pele, ela é revestida por tecido epitelial, a parte mais externa dela é de tecido epitelial. A pele é um órgão, a sua camada mais externa é tecido epitelial, que a gente chama de epiderme. Então, a pele é formada basicamente por dois tecidos. A epiderme, que é a parte mais superficial, que é aquela que eu estou em contato, da onde saem os pelos, enfim. E a derme, que está logo abaixo dela, e aí é um outro tecido, que eu vou falar depois, que é um tecido conjuntivo. Bom,
Esse tipo de tecido tem células muito unidas entre si. Então, isso é característica do tecido epitelial. Como ele é um tecido de revestimento, ele reveste estruturas corporais, seja externamente, seja internamente, por exemplo, no interior de órgãos, como um órgão oco, como o estômago, ela tem essa característica das células estarem bem unidas entre si, logo não tem muito espaço entre as células, que a gente chama de espaço intracelular, entre as células. E faz com que elas sejam bem unidas, né? Elas são bem unidas entre si. Né? Nossa pele, por exemplo, precisa ter essa característica, né? A nossa parte mais externa da pele, de células unidas entre si. Além da função de revestimento, alguns órgãos que têm esse tecido no seu revestimento interno vão ter essas células do tecido epitelial também com a função de secreção de substâncias. Elas formam aí glândulas que vão secretar substâncias, como por exemplo as glândulas salivares que estão no interior da minha boca, né, revestindo a minha boca. Tem algumas glândulas ali que secretam a saliva, por exemplo. A gente tem também no sistema digestório, a gente tem ali o tubo digestório, que o tubo digestório começa na boca, termina no ânus, passa pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, grosso, enfim. Onde vai passar o alimento, né? E ele vai ser digerido ao longo desse processo. Todo revestido também de tecido epitelial, tá? Então, vários órgãos, né? O nosso útero, né? O útero também é formado de tecido epitelial, enfim, no seu interior, né? Revestindo ele. Bom, além do tecido epitelial, nós temos o tecido conjuntivo. E aí, o café antes que ele esfrie. E aí, sobre o tecido conjuntivo, a gente tem algumas coisas importantes. Primeiro que todo o tecido conjuntivo, ele é formado ele forma outros tecidos. Porque assim, eu falei que são 4 tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Só que dentro de conjuntivo, eu tenho algumas outras classes. Talvez você já tenha ouvido falar mas o tecido sanguíneo, o tecido ósseo, o tecido adiposo, todos tecidos conjuntivos, tá? Tem vários tipos, então, de tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo é um tipo de tecido, mas existem vários tipos de tecidos conjuntivos. A gente tem o tecido, de forma geral, a função deles, né, vão ser variadas também. Eles têm uma organização estrutural variada, por isso são diferentes entre si. Os principais tecidos conjuntivos são aquele que é chamado de tecido conjuntivo propriamente dito, que tem função principal de sustentação do corpo, sustenta o corpo desse ser vivo. A gente tem o tecido cartilaginoso, né, que forma a cartilagem, que é aquilo que a gente tem principalmente aí entre os ossos, né? Então, entre um osso e outro osso eu tenho a cartilagem, que é o que, além de me permitir, junto com a articulação, né, esse movimento, também confere proteção contra choques mecânicos, né? Imagina se eu não tivesse aqui articulação e cartilagem, tecido cartilaginoso, que é um tecido mole, entre um osso e outro. Quando eu fizesse esse movimento, ia ficar o tempo todo em atrito esses dois ossos, o que ia levar ao desgaste do osso. Tem algumas doenças, inclusive, que causam desgaste da cartilagem, das articulações, e as pessoas sentem muita dor nas cartilagens, juntas, né? Que na verdade é a articulação. O tecido cartilaginoso, além disso, né, dessa função que eu mencionei agora, também tem a função de sustentação do corpo mesmo. A gente tem cartilagem no nariz, a gente tem cartilagem na orelha, toda a nossa orelha é formada de cartilagem. A gente tem o tecido adiposo, que é o tecido de gordura. Então, quando fala em adiposo, células de tecido adiposo ou adipócitos são as células de gordura que têm a função de armazenar gordura no nosso corpo. É um tipo de tecido conjuntivo. O tecido adiposo, ele tem algumas funções, enquanto o tecido conjuntivo, ele fornece energia, porque gordura, né, a gordura armazenada no nosso corpo pode se transformar em energia para o meu corpo, para sobreviver. E proteger contra choques mecânicos, batidas, né, como se a gordura amortecesse o meu corpo da queda, de um trauma, né, de uma batida, enfim. E também atua importante como isolante térmico. Então, a gordura, por isso que alguns animais que vivem em ambientes, eu sei que eu tô falando de ser humano, mas aí vai para outros mamíferos que também têm a gordura, né, como nós, alguns animais que vivem em regiões mais frias vão ter uma camada grossa de tecido adiposo logo abaixo da pele, como por exemplo o urso polar,
raposa do Ártico, enfim, tem uma camada espessa de gordura, grossa de gordura para proteger contra o frio, para evitar a perda de calor para o ambiente. O tecido ósseo forma nossos ossos. Nosso osso, no caso, nosso esqueleto, ele é interno ao corpo, né? A gente chama de endoesqueleto. Esse endoesqueleto é formado principalmente de 2 sais minerais, que é o cálcio e o fósforo. E além de tecido, dá sustentação para o nosso corpo e também atua na locomoção, né? Porque a gente consegue se locomover graças ao sistema locomotor, que é a associação entre os ossos e os músculos. E também ao sistema nervoso, né? Que vai ser importante aí para dar os comandos para esse músculo contrair, relaxar, enfim. E o tecido sanguíneo, que é o tecido que passa pelos nossos vasos sanguíneos, o sangue, que tem a principal responsabilidade de levar aí nutrientes para todas as células do meu corpo, né? O oxigênio que eu respiro, por exemplo, ele é transportado pelos vasos sanguíneos para todas as minhas células. Então, aquele oxigênio que eu respirei, ele não vai ficar apenas no meu pulmão, ele vai ser levado para todas as células do meu corpo através da circulação sanguínea e as minhas células, o que elas fazem com esse oxigênio? Elas utilizam na respiração celular, que acontece dentro da célula. Por que é importante a respiração celular? Minha célula vai pegar o oxigênio que eu respirei, a glicose principalmente, né, dos açúcares dos alimentos que eu consumi e vai transformar aquilo em energia, que eu preciso para tudo, para estar viva, para continuar respirando, inclusive, para continuar fazendo a digestão, para continuar os batimentos cardíacos, enfim, para eu continuar sobrevivendo. O tempo todo nós estamos consumindo energia, por isso eu preciso o tempo todo respirar, porque eu preciso estar produzindo essa energia lá dentro das minhas células com a junção, né, com uma reação química que acontece entre o oxigênio e a glicose principalmente. Bom, usando de novo o exemplo da pele, né, que eu mencionei, a pele é um órgão formado de tecido epitelial, que eu já falei, e tecido conjuntivo. A derme, que está logo abaixo da epiderme, que é o tecido mais exposto da nossa pele, que está maior exposição aí, é um tecido conjuntivo. Nesse tecido conjuntivo, que é a derme, eu tenho, por exemplo, as glândulas sudoríparas, onde surgem essas glândulas sudoríparas que liberam suor, né, que fazem a transpiração. Eu tenho também glândulas sebáceas que produzem o sebo, que é um óleo que lubrifica a nossa pele, que protege a nossa pele contra a desidratação e a seca, né? A pele mais seca geralmente precisa de mais hidratação e produz menos óleos por essas glândulas sebáceas. Bom, também vamos ter logo abaixo da pele tecido adiposo, que é um tecido conjuntivo, um outro tipo de tecido conjuntivo, mas também conjuntivo. Tecido adiposo, tecido de gordura, por lá vão passar os vasos sanguíneos, então também vou ter vaso sanguíneo. E aí uma curiosidade, né, as tatuagens que a gente faz, né, as pessoas que fazem tatuagem, a tatuagem ela é aplicada na derme, né, tecido logo abaixo da epiderme. Porque se fosse aplicada na epiderme, a epiderme, como tecido epitelial, ela tem uma característica que é de se renovar muito rápido. Então uma tatuagem feita na pele, na parte mais externa da pele, né, na epiderme, vai sumir muito rápido, né, vai sumir com o tempo. Já a derme, não, né, e sai sangue porque na derme eu já tenho vasos sanguíneos, né, tecido sanguíneo passando por ali, que também é um tipo de tecido conjuntivo. Bom, ok, falei do tecido epitelial e conjuntivo, agora vou falar um pouquinho, né, do tecido nervoso. O tecido nervoso é um outro tipo de tecido, uma outra classe de tecidos, que é formado basicamente por 2 tipos de células. Os neurônios são as principais aí que a gente mais conhece, e os gliócitos. Os neurônios são células que vão ter aí um prolongamento celular, então tem uma célula que tem um corpo celular e seu prolongamento, que eu chamo de axônio, inclusive. Mas qual vai ser a função, né? O que eu quero falar aqui é da função do neurônio. O neurônio ele tem função de conduzir a informação de uma célula para outra. Ele leva o impulso nervoso para uma célula a outra. Então, quando eu toco em um objeto e eu sinto ele pelo tato, por exemplo, eu tenho neurônios, e aí, diferente do que algumas pessoas pensam, eu não tenho neurônio só no cérebro, por mais que a maioria dos meus neurônios estejam no meu cérebro, eu tenho neurônio por todo o corpo, onde eu tenho nervos, eu tenho neurônio. E esses nervos, então, esses neurônios, por exemplo, na palma da minha mão, né, que era isso que eu estava falando,
eles se comunicam com outros neurônios e essa informação vai sendo passada de neurônio a neurônio até chegar no sistema nervoso central, que vai chegar a informação lá no meu cérebro, que vai processar a informação e entender, interpretar. E vai sentir, né? É o meu cérebro que vai interpretar esse sentido do tato, por exemplo. Assim acontece com a audição, com o olfato, com o paladar, entre outros, né? O tecido nervoso ele vai se distribuir pelo corpo todo, pelo sistema nervoso. Mais pra frente eu até quero fazer alguns vídeos sobre os sistemas, mas por enquanto vamos ficar com a informação de que o tecido nervoso ele se distribui pelo sistema nervoso, que é dividido em duas partes. Sistema nervoso central, que é constituído pelo encéfalo, que não é só cérebro, é encéfalo, tem outras partes importantes aqui também, junto com o cérebro, que é principalmente protegido aí pela minha caixa craniana, pelo meu crânio, e eu tenho a medula espinhal, isso é o sistema nervoso central. Encéfalo e medula espinhal que se estende pela minha coluna. A coluna vertebral, as vértebras são tecidos ósseos, né, tecido ósseo que dentro do no interior dela passa um órgão tubular conectado ao encéfalo que é a medula espinhal. Faz parte do sistema nervoso central. E eu tenho também o sistema nervoso periférico, que são as ramificações de nervos que partem do sistema nervoso central e vão para as periferias do meu corpo. Então eu tenho nervos passando por todo o meu corpo. E, portanto, eu tenho neurônios também. Bom, e o tecido muscular? O tecido muscular, o próprio nome já diz, está relacionado aos músculos, ao tecido dos nossos músculos. E uma importante observação sobre eles é que eles possuem uma célula alongada, que são chamadas de miócitos, que tem a capacidade de encurtar e se alongar, que seria a capacidade de contração e de relaxamento, né? Então essa capacidade de contração e relaxamento que é o que permite um movimento, por exemplo, o movimento que eu faço, né, com o meu braço ao me locomover, ou quando eu tô andando, ou quando eu tô falando. Quando eu tô falando, eu tenho músculos na face que permitem a minha boca tá abrindo e fechando, por exemplo, para produzir enfim, além das pregas vocais, enfim. Mas o tecido muscular é composto de músculo, a gente tem basicamente 3 tipos de músculo. Tecido muscular estriado cardíaco, que é o do coração. Esse movimento feito pelo músculo presente no órgão coração, o movimento acontece involuntariamente, porque eu não preciso raciocinar, não é meu cérebro que dá o comando para o meu coração bater. Eu não preciso, imagina se eu precisasse, né? Raciocinar, pensar, nossa, meu coração precisa bater um pouquinho. Não dá. Ele bate involuntariamente, é a minha vontade, eu não controlo isso. Existe o tecido muscular liso, que faz parte de vários órgãos, inclusive do tubo digestório. O tubo digestório faz movimentos, né, para levar o bolo alimentar para onde ele deve ir, por conta dessa musculatura lisa. O movimento também é involuntário. Aí eu tenho outro tecido muscular, que é o tecido muscular estriado esquelético, que está associado, como o próprio nome já diz, ao esqueleto, que é o que me permite os movimentos. Esse vai ter contração voluntária. Acontece com a minha consciência, né? Acontece tudo muito rápido, né? Eu tô aqui falando, tô me movendo e eu tenho consciência disso. É o meu cérebro que tá mandando, né, o meu corpo se movimentar dessa forma. Assim como eu tô caminhando, né, fazendo um exercício, enfim. Bom, vou parar por aqui, né? Já falei bastante coisa. Qualquer dúvida, siga à disposição. Em breve pretendo trazer vídeos aí sobre os sistemas do corpo humano também. Tchauzinho, pessoal!